E passamos ao próximo objeto de aprendizagem da UFCD 5062. E este objeto de aprendizagem é o 4, tem a ver com uma análise que faremos dos erros mais frequentes de ortografia. Os erros de ortografia decorrem normalmente da tentativa de fazer corresponder o que se ouve e se diz ao que se escreve. Como o mesmo fonema pode ter várias realizações gráficas e os falantes da língua muitas vezes não conhecem a etimologia da palavra, não sabem bem que palavras estão a utilizar, se é um verbo, um substantivo, uma contração de preposição com artigo, etc. Não sabem também a flexão das palavras, ou seja, não dominam o essencial da gramática da língua, não estão habituados a ver a palavra escrita e não consultam o dicionário quando têm dúvidas, os erros acontecem. Destes erros de ortografia, poderei assinalar os decorrentes da confusão no emprego de estas letras que vão aparecendo, do S, dos dois S, do C de cedilha, do S ou do Z, do Z ou do X do CH, do G ou do J, do H, do E ou I, do O ou U, do ão com til e do com terminações verbais, do hífen, das palavras e expressões homófonas, como concerto e concerto, nós, senão e se não, há, forma do verbo haver, e há, contração da preposição com artigo, etc. Vejamos então a razão destes erros ocorrerem sem ser uma informação muito maçadora, que recorra muito à etimologia da palavra, ao latim, porque não é disso que se trata para vocês, não é assim tão importante. Mas para percebermos, a grafia das palavras decorre normalmente da sua etimologia, mas também de mera convenção ortográfica. Assim, nem sempre é possível estabelecer regras. Quando há confusão entre o S, os dois S, o C de cedilha ou o C. A justificação é que o erro é frequente devido à semelhança sonora e à variação ortográfica entre palavras de origem latina e portuguesa. Crescer, há muitas zonas do país, por exemplo, em que se diz crescer, e então isso gera uma certa confusão. A ação e a ação, portanto o som é o mesmo. Processo e processo, a mesma coisa, portanto temos aqui um erro no C de cedilha, que é com dois S a palavra. Licença e licença, porque o C de cedilha e o S têm o mesmo som. Também se faz muitas vezes a confusão entre o S e o Z, e o que causa a confusão é o som ser semelhante. O S entre vogais tem o valor de Z. Em termos de etimologia, a escolha entre S e Z frequentemente depende da forma como a palavra era escrita na língua de origem, geralmente o latim ou o grego. As regras irregulares. Não existem regras rígidas que determinem quando é que se deve usar o S ou o Z. Muitas vezes a grafia correta é estabelecida pela tradição e pelo uso. Exemplos: analisar. A palavra tem origem no latim, analisare, por isso se usa o S. Já organizar tem origem no grego, na palavra organizein, por isso se usa o Z. Pesquisa. A palavra tem origem no latim prescrutare, por isso se usa o S. Confusão também se faz entre o Z e o X. Se a palavra existe, escreve-se com a letra X e lê-se como se fosse um Z, existe. Porque é que a palavra azeitona é escrita com um Z e não com um X? Tudo se deve a razões históricas, porque a ortografia portuguesa mantém algumas características etimológicas. O X de existir é motivado pelo facto de haver um X no verbo latino que deu origem a tal verbo. Existo, que significa elevar-se acima de, aparecer, deixar-se ver, mostrar-se, sair de, provir de, nascer de, apresentar-se, manifestar-se, existir, ser, consistir, resultar. Onde é que eu fui buscar esta informação? Uma fonte específica, ao dicionário Waze. No caso de azeitona, o Z representa normalmente o Z que ocorria em palavras de proveniência árabe. Azeite, óleo, essência, azeitona e idem. Também fui buscar esta informação ao dicionário Wise.
A confusão entre X ou CH. O erro entre X e CH na escrita portuguesa ocorre porque ambos os grafemas podem representar o mesmo som, que é o fonema X. O som de X em baixo ou X em chave, o som é o mesmo. A escolha entre um e outro muitas vezes segue regras históricas e convencionais e nem sempre há uma lógica clara, o que pode levar a algumas confusões. Regras e convenções. A escolha entre X e CH em certas palavras pode ser arbitrária ou baseada na sua origem etimológica. Existem palavras que tiveram uma origem indígena ou africana e muitas que vêm dessas origens têm o X como xarope, abacaxi. Depois de ditongos também é comum o uso de X, caixa, peixe. Depois da sílaba em, o X também costuma aparecer após a sílaba em, no exemplo de enxoval, enxugar. E nas palavras de origem latina, o CH é mais comum, por exemplo, em chave, chuva. A confusão entre G ou J. Tanto o G como o J podem representar o som G antes de E e I. Por exemplo, gelo, jeito. O som da primeira letra é o mesmo, mas a grafia é diferente. Muitas vezes o uso do G, do G ou do J é determinado pela origem da palavra. Palavras de origem indígena, africana ou árabe, ou derivadas de outras, com já tendem a usar G. Por exemplo, jeito, jiboia, são escritas com J. A derivação de palavras também pode influenciar a escolha do G, do G ou do J. Palavras derivadas de outras que terminam em jar ou gear, ou que são substantivos terminados em agem ou igem, ugem, ágio, égio, ígio, ógio e ugem, geralmente usam G. Por exemplo, viagem é com G, enquanto viajar já é com J. Palavras homófonas. A, do verbo haver, e o a, preposição com o artigo. Exemplos com A. Há quanto tempo não te vejo? Indica o tempo decorrido. Há um problema na ligação. Indica a existência. Há muito tempo que não vou à praia. Indica tempo decorrido e existência. Exemplos agora com A, sem H. Vou à loja comprar pão. Indica o lugar. Ele chegará à noite. Indica um tempo futuro. Ele se refere ou ele refere-se àquele livro. Indica um objeto indireto. Aquele é o a contraído com o determinante aquele. Ela gosta muito de dançar à noite. Indica também o tempo. Não o tempo decorrido, mas o tempo certo em que ela gosta de dançar. Diferenças entre A com H e A com acento grave. O A é sempre uma forma verbal que indica tempo ou existência, enquanto o A com acento grave é uma combinação da preposição e o artigo, indica um lugar, um tempo ou um objeto indireto. Para verificar se deve usar A com H, tente substituí-lo por existe ou faz. Se a frase continuar a fazer sentido, provavelmente é A com H. Para verificar se deve usar A com acento grave e sem H, tente substituir o termo por AU, que é A mais U. Se fizer sentido, é porque há crase, é porque o A se junta, o A preposição se junta com o A artigo, dando origem ao A com acento grave. Outras palavras homófonas que geram alguma confusão é o senão, junto ou separado. São duas expressões distintas na língua portuguesa com significados e usos diferentes. Senão, tudo junto, significa caso contrário, do contrário, a não ser, ou pode ser usado como substantivo com sentido de problema ou falha. Há aqui um senão, há aqui um problema.
Já se não, separado, é uma combinação da conjunção condicional se com a partícula de negação não. Indica uma condição. Exemplos com se não, tudo junto. Estude mais, senão reprovará. Estude mais, caso contrário, reprovará. Senão com sentido de a não ser. Não queira nada, senão um pouco de paz. A não ser um pouco de paz, tudo junto. Senão, como substantivo, o único senão, o único problema é o preço, que está um pouco alto. E agora exemplos com se não, separado. Numa condição, se não chover, vamos ao parque. Ou seja, a frase se estiver na negativa, o se não tem não. Portanto, é sinal que na negativa o se vai ser separado do não. Se chover, não vamos ao parque. Se não, com verbo subentendido. Estavam lá dezenas de pessoas. Se não, centenas. Uma forma de verificar se o correto é se não tudo junto ou se não separado é tentar substituir a expressão por caso contrário para se não tudo junto. Outro erro comum. Com certeza, com certeza. O segundo não existe. E há muita gente que escreve a palavra com certeza tudo junto. Com certeza é uma locução adverbial composta pela preposição com e pelo nome certeza. Portanto, são duas palavras. Tem a função de advérbio e pode ser substituída, por exemplo, por certamente. Certamente esqueceram-se de telefonar. Com certeza, separado. Ou então, de certo. De certo enganaram-se no sítio. Com certeza enganaram-se no sítio. Ou então com sentido de sem dúvida. É, sem dúvida, um engano. É, com certeza, um engano. Mas aqui não há problema, porque a palavra com certeza, só uma palavra, não existe. Tem que ser sempre separado. Com certeza. É errado juntar as duas palavras numa só. Essa forma não existe. Outro erro comum é a conjugação errada do verbo intervir no pretérito perfeito, que se ouve constantemente na televisão, mesmo por jornalistas, mesmo por pessoas mais letradas, conjugam mal este verbo. O correto é eu dizer ele interveio, e não ele interviu. Porque o verbo intervir é um composto do verbo vir. E se eu digo ele veio, eu vou dizer ele interveio. Se eu digo eu vim, eu vou dizer eu intervim e não eu intervi. O professor interveio na discussão. Tu intervieste para resolver o problema e não interviste. Porque é simples, é só pensar no verbo vir. Se eu digo tu vieste, eu vou dizer tu intervieste. E eu intervim na discussão, eles intervieram para resolver o problema e não interviram. E pronto. Para não me alongar muito mais, este objeto de aprendizagem fica por aqui. Até já.